Olá, TPG. Bom, vamos direto ao ponto. A aposentadoria do servidor da CEDF não segue uma regra única, daquelas que servem para todo mundo. Na verdade, ela depende basicamente de quando a pessoa entrou no serviço público, quanto tempo ela contribuiu e, claro, qual legislação se aplica ao caso dela. A ideia aqui é justamente simplificar como esse sistema todo funciona. Para a gente entender isso bem, nosso roteiro vai passar por 4 pontos essenciais: os fatores decisivos, depois as eras da aposentadoria, a diferença entre regras permanentes e de transição, e por fim, porque o que importa são as trajetórias e não os cargos. Ok, vamos começar com o que realmente define a aposentadoria do servidor público aqui no DF. São 3 fatores que definem tudo. Primeiro, a data de ingresso no serviço público. Segundo, o tempo total de contribuição. E terceiro, a legislação previdenciária que estava valendo. E é exatamente por isso, por causa da combinação desses 3 fatores, que a gente vê 2 servidores da mesma carreira com salários bem parecidos se aposentando de jeitos totalmente diferentes. Agora vamos entender como o sistema previdenciário é organizado. Pensa nele como se fosse dividido por marcos de ingresso, sabe? A data em que a pessoa entrou define as regras do jogo para ela. Basicamente, a gente tem 4 grandes eras, e cada uma tem um conjunto próprio de regras. Vamos passar por cada uma delas agora. Quem entrou até 31 de dezembro de 2003, por exemplo, está no grupo que, em alguns casos, pode ter direito à integralidade e à paridade. Isso significa se aposentar com o último salário e ter os reajustes iguais aos de quem está na ativa. Mas atenção, isso só acontece se todos os requisitos legais forem cumpridos. Já para quem entrou entre 2004 e 2008, a conversa muda. Aí já estamos em regras intermediárias, com mais exigências. E, em geral, a aposentadoria passa a ser calculada pela média das contribuições. Avançando um pouco mais, quem ingressou entre 2009 e 12 de novembro de 2019 encontrou um sistema bem mais restritivo. Aqui já não se fala mais em paridade, e o cálculo continua sendo baseado na média das contribuições. E, por fim, quem entrou a partir de 13 de novembro de 2019, ou seja, depois da reforma da Previdência, aí sim está submetido às regras mais duras. A idade mínima é maior e a aposentadoria é calculada integralmente pela média. Agora, um ponto que gera muita, mas muita confusão. Quando a lei da Previdência muda, ela não apaga as regras que existiam antes. E é aí que entram 2 conceitos-chave: a regra permanente e a regra de transição. Funciona mais ou menos assim. Quem já estava no serviço público antes da mudança pode ser protegido por uma regra de transição. Já quem entra depois da lei nova segue a regra permanente. Um dos erros mais comuns é achar que a regra nova vale para todo mundo, e não é bem assim. E isso tudo nos leva a outro ponto fundamental. A análise da aposentadoria não olha só para o cargo atual do servidor. Ela leva em conta a trajetória funcional inteira. Ou seja, a análise vai considerar quando a pessoa começou, quanto ela contribuiu e quais regras se aplicaram a ela ao longo de toda a carreira. É por isso que servidores que hoje estão no mesmo cargo, lado a lado, podem ter aposentadorias completamente diferentes amanhã. O que manda é a trajetória de cada um. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que entender como o sistema funciona é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para não perder direitos. E para a gente continuar nessa jornada de informação, vamos nos aprofundar ainda mais. Na nossa próxima análise, a gente vai falar especificamente sobre as regras de transição e ajudar a identificar em qual delas cada caso pode se encaixar. A luta continua e a informação também.